Boa noite. Boa noite. O ataque de hackers à Operação Lava Jato foi mais amplo do que se sabia. Aumenta o número de autoridades afetadas pelas invasões criminosas. E o ministro Sérgio Moro vai dar explicações também na Câmara sobre mensagens atribuídas a ele. O deputado relator da proposta de reforma da Previdência deixa estados e municípios de fora. Senadores da Comissão de Constituição e Justiça rejeitam o decreto de armas do presidente Bolsonaro. Traficantes e policiais se enfrentam a tiros em duas áreas do Rio de Janeiro. Passa a ser considerado foragido suspeito de assassinar Rafael Miguel e os pais do ator. E a Copa do Mundo Feminina tem um confronto da experiência brasileira com a juventude australiana. Agora, no Jornal Nacional. Policiais e traficantes se enfrentaram hoje em duas regiões do Rio de Janeiro. Uma mulher, mãe de 3 crianças, morreu atingida no tiroteio. Cidade de Deus, zona oeste do Rio. Os tiros começaram a ser ouvidos quando o dia ainda estava amanhecendo. Os policiais militares entraram na comunidade para retirar barricadas e derrubar construções irregulares. O confronto foi flagrado pelo Globocop. Criminosos, escondidos atrás de um muro de concreto, atiravam contra os PMs. Eles usavam buracos no muro e também faziam disparos por cima da contenção. Depois, os traficantes fugiram para dentro da mata. No fim da manhã, os PMs derrubaram o muro. A história se repetiu a 25 quilômetros da Cidade de Deus, no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio. Os moradores também acordaram no meio de um confronto. O tiroteio ficou ainda mais intenso quando a polícia baleou na perna e prendeu Paulo Roberto Silva Taveira, foragido desde 2017. Ele é apontado como chefe do tráfico de um morro na zona sul do Rio e integrante de uma quadrilha especializada em roubar casas de luxo. A linha vermelha foi interditada 2 vezes por causa do tiroteio. Todos esses carros aqui, gente, são carros roubados que foram recuperados agora dentro da Vila do João. Esse carro aqui, ó, ele tem até marcas de tiros, está com os vidros quebrados. Agora são 3 horas da tarde e até agora, até esse momento, foram recuperados 28 carros e 3 motos. A polícia também apreendeu na Maré 1 tonelada de maconha e 3 pistolas. 3 moradores e um policial militar ficaram feridos no tiroteio. Sheila Machado de Oliveira, de 34 anos, estava a caminho do trabalho. Mãe de 3 filhos, ela levou um tiro no peito e já chegou morta ao posto de saúde. A Polícia Civil do Rio afirmou que vai investigar as circunstâncias da morte de Sheila de Oliveira. O Ministério Público Estadual recebeu um grupo de moradores da Maré que denunciou abusos de policiais durante a operação. A Polícia Militar declarou que vai checar as denúncias. A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de Paulo Cupertino Matias, suspeito de matar Rafael Miguel e os pais do ator. Agora ele é considerado foragido. Paulo era contra o namoro da filha Isabela com Rafael. Na oficina de Paulo Cupertino Matias, a polícia apreendeu hoje munição para pistolas. O número de mortes violentas no Brasil diminuiu. Os dados são do Monitor da Violência do G1, em parceria com a Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nos primeiros 4 meses deste ano, ocorreram quase 14.400 assassinatos contra mais de 18 mil no primeiro quadrimestre de 2018. Queda de 23%. Houve redução em todos os estados, a maior no Ceará e a menor no Tocantins. Segundo especialistas ouvidos pelo G1, 3 fatores contribuíram: ações mais rígidas em presídios, transferências de chefes de quadrilhas para prisões de segurança máxima e a criação de delegacias para investigar homicídios. Apesar da queda, 1 pessoa foi assassinada a cada 12 minutos nos primeiros 4 meses do ano. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje um parecer que derruba o decreto de armas do presidente Bolsonaro. Essa matéria ainda tem que passar pelo plenário do Senado e da Câmara. E até lá o decreto continua valendo. A comissão analisou ao mesmo tempo 7 projetos que pediam a revogação dos decretos que flexibilizam o porte de armas. A constitucionalidade do texto vem sendo questionada desde a assinatura no dia 7 de maio. 15 dias depois, o presidente Jair Bolsonaro editou um novo texto, alterando alguns pontos mais polêmicos, como que deixava brecha para a compra de fuzis pelo cidadão comum, por exemplo. O relator Marcos Duval, do Cidadania, defendeu a legalidade
volume e o teor dos decretos. A gente precisa deixar um país deixar a família brasileira com mais segurança que nós não temos. Por 15 votos a 9, o parecer foi derrotado. Em seguida, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou simbolicamente o voto em separado do senador veneziano Vital do Rego, do PSB, que derrubou os decretos. A maioria considerou que a flexibilização aumenta a insegurança. Esse assunto ele transcende a questão de direita ou de esquerda ou de centro. A ciência e as estatísticas estão aí à disposição. Quanto mais armas, mais violência, mais mortes. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça ainda precisa ser votado no plenário do Senado, o que só deve acontecer na semana que vem. Depois, o projeto ainda segue para a Câmara dos Deputados. Até lá, nada muda. Os decretos do presidente Jair Bolsonaro continuam valendo. Bom, vamos ver agora então a previsão do tempo com a Maria Júlia Coutinho. Ela fala ao vivo de São Paulo, já está à nossa espera. Boa noite, Maju. Qual é o seu destaque? Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, Bonner, quinta-feira vai ser ensolarada em quase todo o país e, além de ensolarada, à tarde, amanhã, pode ser bem seca em vários cantos, como na ilha de Maçangano, lá em Petrolina, onde vai ter a procissão de Santo Antônio. O dia começa com 22 graus por lá, à tarde faz 32. Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá e Palmas também fazem parte aí desse clube da secura. 36 de máxima em Palmas e em Cuiabá, 32 em Campo Grande, 30 em Goiânia. Em Brasília, o dia começa com 15 graus, à tarde faz 27, assim como aqui em São Paulo, olha só, também 27 graus, mesma máxima de Belo Horizonte, em Vitória com 29 e Rio de Janeiro com 32 de máxima. Curitiba desperta fria e fica com a temperatura amena à tarde, 25 graus por lá, 27 em Porto Alegre e 28 em Florianópolis. Mais um dia com previsão de névoa e nevoeiro em parte aí do sul e do sudeste e de ressaca entre Itacaré, na Bahia, e Cabedelo, lá em Pernambuco. A chuva vai continuar confinada no sul do Rio Grande do Sul, no norte da região norte e também em áreas aqui da região nordeste. Deve chover bastante em Macapá, São Luís, no Recife e em Aracaju. E um pouco menos, Bonner, lá em Salvador. Obrigado, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Depois de muita negociação, o relator da proposta de reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, Samuel Moreira, retirou estados e municípios do texto que vai apresentar amanhã. Dia de muitas conversas dentro e fora do Congresso envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, o relator da reforma, Samuel Moreira, do PSDB, o presidente da comissão, Marcelo Ramos, do PL, e os líderes de todos os partidos. Depois de tantas conversas, Samuel Moreira decidiu retirar do relatório as mudanças no BPC, benefício de prestação continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, e na aposentadoria rural. Também retirou o item que instituía o regime de capitalização, considerado pela equipe econômica parte importante do projeto, e a possibilidade de que mudanças nas regras de aposentadoria possam ser feitas por projeto de lei sem a necessidade de alterar a Constituição. O relator deve reduzir ainda a idade mínima de aposentadoria dos professores. O governo quer 60 anos, no caso das mulheres. O relator deve propor 57 e, no caso dos homens, reduzir de 65 para 60. Mesmo com as mudanças, o relator afirmou que a meta de economia continua em R$1 trilhão. O relator aceitou as exigências feitas ontem pelos governadores para apoiarem a reforma da Previdência. Mesmo assim, Samuel Moreira decidiu deixar os servidores públicos de estados e municípios fora do relatório, contrariando o desejo de quase todos os governadores do país. Prevaleceu a pressão de deputados do Centrão e especialmente do Nordeste. A estratégia acertada por ele com os líderes dos partidos é tratar essa questão em separado. Os líderes dos partidos querem obrigar governadores e prefeitos a correr atrás dos votos dos deputados para reincluir estados e municípios no texto da reforma, o que pode ser feito no plenário da Câmara. É importante que fique claro que a intenção é incluir os governadores, mas nós precisamos que os governadores sinalizem de forma clara para esse parlamento e para a sociedade
que de fato são a favor da reforma da Previdência. E isso só será feito quando ficar transparente que os deputados que são ligados aos governadores, eles deixem de forma muito objetiva, de forma transparente, que votarão a reforma da Previdência. Porque se um governador tem os seus deputados, que é um líder, e não transfere essa responsabilidade para o seu deputado, para todos nós fica muito claro que, a princípio, não há nenhum problema de equilíbrio previdenciário nesse Estado. O governador de Minas Gerais disse que aprovar a reforma da Previdência é uma questão de sobrevivência para os estados e que os governadores têm que partir em busca de votos. Nós, governadores, temos de empenhar. Nós estamos, apesar de não sermos legisladores, nós temos contato com a bancada, mas eu vejo que nessa questão todos nós temos de ser voluntários pela causa que tanto merece a nossa atenção e o nosso comprometimento. É grave, não é vida ou morte, mas está caminhando rumo a um precipício, que ninguém sabe aonde vai dar. Depois de 2 meses de estabilidade, as vendas no varejo brasileiro recuaram 0,6% em abril, na comparação com março. Foi o pior resultado para o período desde 2015. No ano, as vendas cresceram 0,6%. A seguir, aumenta o número de autoridades atingidas pelos ataques de hackers no aplicativo Telegram. E o ministro Sérgio Moro vai dar explicações também na Câmara sobre mensagens atribuídas a ele. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um convite ao ministro Sérgio Moro para que explique as mensagens atribuídas a ele e publicadas no site Intercept, em que Moro, segundo o site, orientaria procuradores da Operação Lava Jato. O ministro já havia se oferecido para fazer a mesma coisa no Senado. As investigações iniciais mostraram que o ataque de hackers a autoridades ligadas à operação foi muito mais amplo do que se supunha. E atingiu também políticos e um grupo de integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público. O procurador José Robalinho Cavalcante, ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, informou que recebeu mensagens do número de outro colega procurador, Marcelo Weitzel, integrante do Conselho Nacional do Ministério Público. A conversa foi ontem, pelo aplicativo Telegram. Mas quem estava mandando mensagens era um hacker, se fazendo passar pelo procurador Weitzel. Robalinho disse que recebeu um áudio e respondeu que não viu nada demais no conteúdo. O hacker insistiu para que Robalinho criticasse a Lava Jato e informou rindo: "Não sou o Marcelo, sou o hacker. Quer falar comigo? Eu não tenho ideologias, não tenho partidos, não tenho lado. Sou apenas um funcionário de TI, tecnologia da informação. Tive acesso a tudo." O invasor não explicou o que era tudo. Robalinho disse que ligou para o colega Marcelo Weitzel para relatar o que tinha acabado de acontecer. Por meio da assessoria, Weitzel confirmou a invasão no Telegram e que medidas sobre o caso estão sendo definidas. Outro caso veio a público hoje: a invasão de hacker no grupo de procuradores do Conselho Nacional do Ministério Público, no Telegram. O Conselho está analisando supostas irregularidades cometidas pelos procuradores da Lava Jato. O Jornal Nacional teve acesso a trechos das conversas no grupo. O suposto hacker se passa novamente pelo procurador Marcelo Weitzel. Procuradores da República da Força Tarefa são indicados por falsificação e uso de documento falso. Um dos procuradores do grupo questiona: "Marcelo, essas mensagens são suas? Não está aparecendo o seu estilo. Checa teu celular aí." E aí vem a resposta: "Hacker aqui. Adiantando alguns assuntos que vocês terão de lidar na semana, nada contra vocês que estão aqui, mas ninguém melhor que eu para ter acesso a tudo, né? Eu sou apenas justo. Onde não encontrei justiça, fiz de conta que não passei. Mas encontrei apenas a Lava Jato por hora." A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje à Polícia Federal para unificar as investigações sobre ataques cibernéticos a integrantes do Ministério Público. E também que a PF apure a invasão do celular do integrante do CNMP, procurador Marcelo Weitzel. O hacker invadiu conversa em grupo do Conselho. A Polícia Federal está investigando em 4 inquéritos invasões a celulares do ministro Sérgio Moro da Justiça e de procuradores da Lava Jato. Invadir, hackear celulares e ter acesso a dados privados é crime.
O artigo 154-A do Código Penal diz que é crime contra a inviolabilidade de segredos invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, com pena de 3 meses a 1 ano, mais multa. A invasão de celulares atingiu procuradores e magistrados que atuam na Lava Jato. Além de Moro e Dallagnol, também tiveram celulares invadidos ou sofreram tentativas de invasão. A juíza que substituiu Moro temporariamente na 13ª Vara Federal em Curitiba, Gabriela Hart. O desembargador Abel Gomes, relator da 2ª instância da Lava Jato no Rio. O juiz Flávio de Oliveira Lucas. O procurador Eduardo Elage, ambos do Rio. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A procuradora Tameia Danelon, de São Paulo. O procurador Andrei Borges de Mendonça, também de São Paulo. O procurador Marcelo Weitzel, integrante do CNMP. O procurador Danilo Dias, ex-integrante do Grupo de Trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República. O jornalista Gabriel Mascarenhas, do jornal O Globo. Em uma rede social, o ministro Sérgio Moro falou hoje sobre as invasões. Ao comentar 5 pontos sobre redução da criminalidade, o ministro disse: hackers de juízes, procuradores, jornalistas e talvez parlamentares, bem como suas linhas auxiliares ou escândalos falsos, não vão interferir na missão. A Câmara aprovou hoje um convite para Moro prestar esclarecimento sobre o caso, no dia 26 de junho. O ministro e o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, estiveram com o presidente Jair Bolsonaro para informar sobre os primeiros passos da investigação sobre a invasão dos celulares. No domingo, o site Intercept publicou troca de mensagens atribuídas a Moro e ao procurador Deltan Dallagnol. Segundo o site, os diálogos indicariam que o então juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Moro teria reclamado do tempo entre uma operação e outra. Em outro trecho de conversa pelo Telegram, segundo o Intercept, Moro passou para Dallagnol pistas de uma suposta transferência de propriedade para um dos filhos de Lula. A Constituição brasileira diz que um juiz não pode aconselhar o Ministério Público, nem direcionar seu trabalho. Deve apenas se manifestar nos autos dos processos, para resguardar sua imparcialidade, fato ressaltado pelo Intercept para divulgar os diálogos. Hoje, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, falou sobre as mensagens. Disse que circunstâncias não vão prejudicar a Lava Jato. A Lava Jato é uma realidade e não acredito que esta realidade venha a ser afastada por qualquer circunstância conjuntural. A operação trouxe um novo padrão normativo, jurídico, portanto, e também de natureza ética ao Brasil e à administração pública. E tenho confiança plena de que isto não é suscetível de qualquer retrocesso. A Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba diz que os novos ataques confirmam a possibilidade de hacker fabricar diálogos usando perfis de autoridades. Os procuradores afirmaram que a divulgação de supostos diálogos obtidos por meio absolutamente ilícito, agravada por esse contexto de sequestro de contas virtuais, torna impossível aferir se houve edições, alterações, acréscimos ou supressões no material alegadamente obtido. Além disso, diálogos inteiros podem ter sido forjados pelo hacker ao se passar por autoridades e seus interlocutores. Uma informação conseguida por um hackeamento traz consigo dúvidas inafastáveis quanto à sua autenticidade, o que, inevitavelmente, também dará vazão à divulgação de fake news. Ainda segundo a nota, o ataque em grande escala, em plena continuidade, envolvendo integrantes do Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo e imprensa, revela uma ação hostil, complexa e ordenada, típica de organização criminosa, agindo contra as instituições da República. É necessário não apenas identificar e responsabilizar o hacker, mas também os mandantes e aqueles que objetivam se beneficiar desses crimes a partir de uma ação orquestrada contra a Operação Lava Jato. O presidente da Associação de Delegados Federais afirmou que a invasão dos celulares é grave. Quando é com um objetivo específico
de causar um prejuízo ao próprio Estado brasileiro, colocando em risco uma operação tão importante como a Operação Lava Jato, é mais grave ainda. O sigilo de autoridades está sendo foi quebrado, foi violado para um fim específico, que é colocar em xeque uma operação que foi tão importante para o país. Entre as hipóteses para explicar como se deu o hackeamento das mensagens das vítimas, existe uma considerada a mais provável até o momento. Aproveitando uma vulnerabilidade do aplicativo Telegram de usuários que não fizeram a dupla validação de suas contas, o hacker abre a versão para computador do aplicativo, fornece o número do celular da vítima e pede liberação de acesso ao Telegram na versão web. Automaticamente, o site envia ao dono daquela linha uma mensagem de SMS com o código de ativação. Em seguida, o hacker aproveita uma vulnerabilidade da própria rede de celular para interceptar as mensagens SMS da vítima, inclusive a enviada pelo Telegram com o código de ativação da conta. Aí o hacker insere o código no computador e invade o aplicativo com as mensagens enviadas e recebidas pela vítima. Vítimas do golpe também relatam ter recebido uma ligação telefônica do seu próprio número de celular em seguida à invasão. Não está claro se essa ligação completa a invasão ou se apenas é gerada automaticamente, depois que o telefone já foi hackeado, apenas como um sistema de confirmação. O Telegram é um programa em nuvem. As mensagens ficam nos servidores da empresa. Com isso, se o usuário acessa a conta do Telegram em outro dispositivo, celular, tablet ou computador, ele pode baixar todo o histórico de conversas. As mensagens do Telegram enviadas por um celular não são criptografadas de ponta a outra. Elas saem criptografadas de um aparelho, mas depois são descriptografadas no servidor do aplicativo. Também foram hackeados 2 políticos do Democratas de São Paulo, o vereador Fernando Holliday e o deputado estadual Arthur Duval. Sobre os trechos de conversas atribuídas pelo Intercept no domingo a Sérgio Moro e a Deltão Dallagnol, os dois dizem que não veem irregularidade, mas ressaltam que não podem reconhecer a autenticidade dos trechos publicados. O Telegram informou que foi alvo hoje de um poderoso ataque cibernético, mas que a situação parece estar estabilizada. Segundo a empresa, os usuários afetados podem enfrentar problemas de conexão, mas os dados estão seguros. Um site que monitora o funcionamento de aplicativos mostrou que usuários nos Estados Unidos e no Brasil foram os mais afetados. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu aplicar punição de advertência à Procuradora da República, Monique Schecker, por quebra de decoro em redes sociais. Segundo o Conselho, Monique afirmou que autoridades recebiam por hora para atender a interesses de terceiros sem serem responsabilizadas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Congresso. A procuradora não apresentou provas nem especificou de quem se tratava. Os conselheiros consideraram que a liberdade de expressão não pode ser usada para desrespeitar outras pessoas. Ao Conselho, Monique Schecker afirmou que não teve intenção de ofender ministros do Supremo ou autoridades e que foi vítima de interpretações maliciosas. A Maju Coutinho pediu para a gente fazer uma correção aqui. Agora há pouco, no Mapa Tempo, ela se confundiu e disse que a Praia de Cabedelo fica em Pernambuco, mas é na Paraíba. Pronto, Maju, está corrigido. Vamos em frente. Vamos falar de futebol agora. Nessa edição da Copa América, que começa na sexta-feira, a seleção brasileira vai fazer as pazes com um velho amigo. Para ver a hora no relógio mais tradicional de São Paulo, basta uma olhada para a Torre da Estação da Luz. Lá em cima, Augusto Fiorelli é o guardião da hora certa há mais de 4 décadas. Desde que aprendeu o ofício com o avô. É a vida da gente, né? São 43 anos. Eu estou com 59, né? Então quer dizer que a vida toda praticamente minha é com relógio, né? O relógio é de 1951. Um ano antes, a seleção tinha perdido em casa a final da Copa do Mundo para o Uruguai. O relógio segue pontual até hoje, mas a camisa branca que a seleção usava foi aposentada, porque simbolizava uma grande derrota. Mas se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, vai olhar para ela com bons olhos.
Foi vestida de branco que a seleção ganhou 3 edições da Copa América. Em 1949, em 22 e a primeira em 1919. Para festejar o centenário dessa primeira conquista, o Brasil vai usar esta camisa sexta-feira contra a Bolívia. Deixamos a camisa assim, exposta. Ela chamou a atenção e causou alguma estranheza. Normalmente é amarelo ou azul, né? Pensou um pouco mais e acertou. Acho que a branca, se eu não me engano, é de 1950. Ou antes disso. Realmente é para guardar. Quem ainda não sabe se vai usar a camisa branca da estreia é o meio-campo Arthur, que se recupera de uma pancada no joelho direito e hoje treinou bem. Então, hoje ele iniciou o trabalho físico, uma transição da fisioterapia para o treino normal. Ele evoluiu bem, respondeu muito bem. Se treinar amanhã com o grupo, vai ser liberado para o jogo. Com o risco de corte aparentemente superado, a volta de Arthur é só uma questão de tempo. A Copa do Mundo Feminina da França teve 3 jogos hoje. A Nigéria enfrentou a Coreia do Sul e marcou numa falha da zagueira Kim, que tentou afastar a bola e fez gol contra. Oshoala driblou a goleira e fez Nigéria 2-0. A França abriu o placar contra a Noruega com Govan. As norueguesas empataram com gol contra de Renard. De pênalti, Le Sommer fez o gol da vitória da França. 2-1. A Alemanha venceu a Espanha. Agora sim, a Alemanha venceu a Espanha por 1-0, gol de Debritz. Amanhã o Brasil enfrenta a Austrália, 13h, com transmissão ao vivo aqui da Globo. E a seleção pode garantir uma vaga nas oitavas de final. A melhor do planeta. Vamos vê-la brincar em campo amanhã? Ela tem chance, tem chance. Ela treinou e tem chance. Marta participou do treinamento com o time pelo 2º dia consecutivo, dando sinais de que a lesão na coxa esquerda já é passado. Os jornalistas só tiveram acesso aos primeiros 15 minutos de atividade. Mas temos informação de que no coletivo ela chegou a ser escalada entre as titulares. A decisão se joga ou não ficou só para amanhã de manhã. Mas se depender da vontade da rainha... Sabemos que por ela já tinha jogado no primeiro jogo. Essa fome de bola que ela tem é incrível. Ela se sente 100%. Marta quer jogo, sabe da importância que tem. Amanhã, contra a Austrália, o Brasil pode garantir a classificação para as oitavas de final. Ela sabe também do peso desse confronto. Estava lá na eliminação para as australianas na última Copa do Mundo. É um clássico e com um atrativo a mais. Aqui vai acontecer um encontro de gerações. De um lado, pela seleção australiana, tem a jogadora mais jovem desta Copa. Do outro, o Brasil tem a mais experiente da história do Mundial. Quando Mary Fowler nasceu em 2003, Formiga estava indo para a disputa do 3º Mundial da carreira. Acho incrível que ela esteja na 7ª Copa do Mundo. A australiana vive uma outra realidade. De uma federação que, na semana passada, anunciou que vai igualar os salários de homens e mulheres no futebol, incomparável com o que Formiga enfrentou nos 25 anos como jogadora. No começo, não gostavam de me ver jogando futebol, apanhei bastante, muito, sim, muito. Resistiu. Hoje é recordista entre homens e mulheres em participações em Copas do Mundo. E ao entrar em campo contra a Jamaica, tornou-se a jogadora mais velha a atuar em mundiais, aos 41 anos. A australiana diz que não se imagina jogando por tanto tempo. Com a sabedoria do tempo, Formiga simplifica. Tudo isso é o amor, né? É o querer ainda continuar, é de buscar algo de positivo para a modalidade. É se reinventar e seguir, porque, quem sabe, amanhã não será mais um dia de uma linda memória. Logo mais, depois de A Dona do Pedaço, tem Brasileirão ao vivo na Globo. Em seguida, o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.